Estamos aqui para falar de um dos filmes dos X-Men que tem um grande problema de roteiro e continuidade em relação aos outros dois filmes anteriores. E se for para pegar todo o universo Fox, cara, tem muito mais problema ainda. É muito indelicado ler os meus pensamentos e os do Sr. Lancher sem nossa permissão. E olha que eu reassistindo, eu gostei do filme. Ele tem ótimas cenas de ação, lutas incríveis, um efeito especial maravilhoso. Até hoje, cara, mesmo sendo um filme de 2007. Porém, o grande problema desse filme aqui é tentar adaptar dois grandes arcos gigantescos em um único filme de 1h30. O arco da Fênix Negra e também o arco da Cura Mutante. Você tem um dom incrível. E por falar em Fênix Negra, essa não é a única adaptação do arco dos quadrinhos da Fênix Negra, uma outra adaptação, e por mais que você possa considerar X-Men 3, o confronto final, um filme ruim, cara, se você for comparar com a outra adaptação de Fênix Negra, isso aqui é masterpiece. Me mate antes que eu mate mais alguém. Não diga isso. Para com isso. X-Men 3 conseguiu ter uma bilheteria um pouco maior comparado aos dois primeiros filmes de X-Men. Isso porque surfou no hype do segundo filme, que teve assim, todo mundo amou o segundo filme de X-Men. Foi maravilhoso, a crítica amou, o público amou, todo mundo amou. Se você assistiu hoje de volta, você vai amar esse filme. Que droga. E esse terceiro filme dos X-Men fez uma baita bilheteria, por mais que não seja tão bom assim. Embora a crítica e o público ficou naquele meio termo. Não é tão horroroso, mas também não é lá aquelas grandes coisas. Para você que tá perdido e não sabe, essa aqui é a nossa série de 13 vídeos aqui no canal, onde a gente vai assistir e relembrar todos os filmes da franquia dos X-Men, um vídeo por semana, um filme por semana, em ordem cronológica dos eventos, não em ordem de lançamento. E assim, enquanto a gente vai contando e relembrando a história desses filmes, a gente vai falando e comentando todos os detalhes, referências, curiosidades e segredos desses filmes. Isso tudo porque Deadpool 3 tá chegando aí nos cinemas, então a gente vai estar relembrando todos esses filmes porque tem uma grande chance de vários personagens aparecerem em Deadpool 3. Se você não viu os outros vídeos aqui dessa nossa série aqui no canal, não esquece de assistir que já lançamos 4 vídeos. Eu até deixei separado aqui uma playlist somente com esses vídeos para vocês poderem estar assistindo. Então se inscreve aí no canal, deixa o like, semana que vem já vai vir mais um outro vídeo aqui no canal dessa franquia dos X-Men pra gente estar relembrando. Então vamos lá, vamos começar a reassistir X-Men 3, o confronto final. X-Men, o confronto final. Eu já queria ressaltar aqui logo no começo que estamos assistindo em ordem cronológica. Então, o primeiro filme, que é X-Men Primeira Classe, se passa em 1962, Wolverine Origins, a maior parte do filme se passa em 1979, X-Men 1, 2005, X-Men 2, 2006 e X-Men 3, o confronto final, em 2007. E o filme começa com a abertura da Fox, igual aos 3 filmes anteriores, o X da logo da Fox é a última letra a se desaparecer. Na abertura da Marvel temos vários quadrinhos da saga Fênix Negra aparecendo ali pra gente bem rapidinho. O filme começa com o Professor Xavier e o Magneto visitando a casa da Jean Grey quando ela ainda era criança, 20 anos atrás. Como eles não pegam lá e datam a data certinho, perfeito, e como o primeiro filme se passa em 2005 e o terceiro em 2007, a gente pode já ter uma noção de que data é essa, 1987. Quase 10 anos de Wolverine Origins, aonde o Professor Xavier aparece lá para resgatar várias pessoas ali no filme do Wolverine. Se você não viu, vai dar uma olhada, tanto que o Professor Xavier também está andando naquela cena carequinha e aquele também está andando nessa cena carequinha. E eu queria dar uma opinião aqui sobre o CGI dessa cena que foi utilizado para rejuvenescer os dois atores. E olha, cara, olhando a data que esse filme foi lançado, 2007, a gente pode ter certeza que esse CGI aqui tá de parabéns, porque ainda hoje, se você assiste ali tranquilo, você... cara, compra que os caras estão novos mesmo, não percebe tanto assim que é um robozão ali conversando com a Jean Grey e tá de parabéns, tá de parabéns. E tem filmes aí que são lançados esses anos aí que a gente tá vivendo e tem CGI muito pior que essa cena. Acha que sua filha tem uma doença, Sr. Grey? Olha, creio que seria melhor se falássemos com ela. Porém, temos aqui um grande problema, pois é, de conectividade entre os filmes. E eu acho que é por isso que a Marvel faz tão bem o seu universo compartilhado e a Fox
Fox já não conseguiu fazer tanto assim. Porque a gente tem aqui o professor Xavier andando e ainda tendo poderes. É muito indelicado ler os meus pensamentos e os do Sr. Lancher sem nossa permissão. E quando a gente vai ver lá em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, a gente tem que lembrar que todo esse filme de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, lá no passado, até o Wolverine bater a porta ali, né? Bater na porta da mansão dos X-Men e conversar e alterar o passado a partir dessa cena, a gente tem que levar que aquilo é a linha cronológica real, oficial, da linha principal ali, digamos, da primeira linha do tempo dos X-Men. Ou seja, a gente acaba descobrindo que o professor Xavier usava uma espécie ali de uma vacina para curar a sua paralisia, voltar a andar. Desenvolvi um soro para tratar a espinha dele, derivado da mesma fórmula que me ajuda a controlar minha mutação. Mas perder os seus poderes. Então aqui ele está andando e com poderes. Ele usa demais. Meio que a pessoa que fez esse roteiro lá em X-Men Dias de um Futuro Esquecido e Primeira Classe, que ele acaba perdendo o movimento das suas pernas, esqueceu de ver esses filmes aqui e essas cenas para ter uma conectividade e uma relação que faça sentido. Ficou esse buraco e esse erro absurdo no roteiro. Não pode fazer com que eles sigam sim? Posso, mas não ajo dessa forma. Mas vamos ignorar essa parte, porque a gente tem que perceber um outro detalhe. Aqui o professor Xavier e o Magneto estão trabalhando junto para recrutar a Jean Grey para a mansão dos X-Men ali, para o Instituto Xavier. Você está aqui porque eu preciso de você. Não vamos ter que encontrar todos eles pessoalmente, não é? Não. E você lembra que em X-Men Primeira Classe, o Magneto se rebela e cria sua irmandade e vai e vaza e se desconecta completamente do professor Xavier, cara? Pois é, aqui eles estão trabalhando juntos. Mais uma vez, Primeira Classe decidiu ignorar completamente essa trilogia, por mais que tenham vendido o filme falando que serviria também como um filme de origem para a trilogia clássica que já existia. Xavier e Magneto conversam com a Jean e já percebem que ela tem o poder de telepatia. Você achou que era a única com dons especiais, mocinha? Somos mutantes, Jean. Somos iguais a você. E eles falam que eles são iguais, eles são mutantes igual a ela. Ela fala assim, então me prova, quero ver se vocês conseguem fazer o que eu faço também. Ela simplesmente decide levitar todos os carros da rua, do bairro inteiro e ainda zoar com a cara do Stan Lee, que faz aqui a sua participação especial, fazendo a água da mangueira do Stan Lee subir. E aqui essa cena é interessante, que mostra como a Jean Grey é extremamente poderosa, tendo praticamente os mesmos poderes do professor Xavier e uns poderes muito mais além do que apenas o do Magneto, que é o controlar o metal, mostrando que ela é muito superior em relação aos dois. Você tem mais poderes do que imagina, Jean. Vai ser capaz de controlar esses poderes? Ou vai deixar que controlem você? O arco da Fênix Negra nos quadrinhos envolve uma entidade cósmica no espaço que entra dentro do corpo da Jean e acaba alterando completamente a sua forma de agir e de pensar. E aqui eles adaptam nesse filme aqui como se fosse uma dupla personalidade da própria personagem ali, que acabou sendo criada por causa que o professor Xavier quis conter e aprisionar todo esse potencial da Jean Grey. Ficou assim como uma adaptação que perdeu completamente o seu potencial do que poderia ter sido. Em consequência, Jean desenvolveu uma dupla personalidade. Se autoproclamava a Fênix. Vamos para um outro salto temporal na data de 1997, onde aparece o pequeno Warren. E aqui a gente tá vendo o pequeno Warren. Warren, do jeito que você quiser falar. Warren, está tudo bem, filho? Esse aqui é o personagem do Anjo dos quadrinhos da Marvel, dos X-Men, e aqui ele está sendo ali ainda criança e sendo descoberto pelo seu pai como um mutante, aonde aparece ele tentando arrancar as suas asas fora. Você não. Sinto muito. E aqui é interessante como o filme já quer mostrar pra nós o lado bom de ser um mutante e o lado ruim de ser um mutante. Assim como tem os X-Men do professor Xavier e tudo mais, que poucos têm aparências ali diferentes, mostra como mutantes que têm a aparência mais diferente, que não tem o tom de pele como as pessoas querem, ou não são parecidas como humanos normais, são muito mais, sofrem muito mais preconceito, lembrando um pouco do que é adaptado nos quadrinhos com os Morlocks, que tem que se esconder embaixo do subterrâneo, para que ninguém possa ser caçado e ser ferido pelos humanos. E a abertura
abertura, assim como os outros dois filmes anteriores, mostra um pouco do plot do que vai rolar sobre esse filme aqui, mostrando ali o soro, digamos assim, da cura sendo extraído do sangue de um mutante, que a gente vai descobrir mais pra frente, que é o sanguessuga, e sendo colocado em uma cápsula ali in vitro e gerando assim a vacina da cura dos mutantes. E termina a logo de X-Men 3 mostrando vários DNAs sobrevoando ali, que na verdade seriam os DNAs dos mutantes se tornando humanos novamente. Logo após a abertura, aparece os X-Men treinando na sala de treinamento, na sala do perigo, mais conhecida como The Danger Room, adaptado diretamente dos quadrinhos. Eles estão lutando contra robôs gigantes sentinelas, criados pelo Bolivar Trask para caçar mutantes. E o mais interessante, você vai me perguntar o porquê que eles estão lutando contra sentinelas. O legal é que existe o jogo X-Men o jogo, e ele é canônico nessa trilogia oficial dos X-Men, cara, que é basicamente um jogo que vai contar a história entre X-Men 2 e X-Men 3. E ali é mostrado pra nós que o William Stryker meio que acaba criando os sentinelas e até mesmo o molde mestre, e os X-Men acabam derrotando eles. E assim, quando você conclui o jogo, eles acabam derrotando os sentinelas. Talvez é por isso que eles estejam treinando aqui na sala do perigo, justamente contra sentinelas. Tanto que nesse filme aqui você vai se perguntar, cara, por que que o Noturno não aparece em X-Men 3? Justamente por causa desse jogo. No segundo filme dos X-Men, Noturno tem um grande destaque ali, né? E no terceiro filme, ele nem sequer aparece, nem sequer é mencionado, simplesmente desaparece e ninguém fala sobre isso. É porque no jogo, o Noturno fala que ele não quer viver uma vida através de perigo e fazer missões perigosas, ele quer ter uma vida calma e tranquila, e ele acaba se despedindo dos X-Men e saindo da mansão. E é por isso que ele não aparece no terceiro filme, já que esse jogo aqui é canônico, digamos assim, nessa trilogia. You're leaving. I am not suited for this life, Professor. O interessante é que esses sentinelas aqui vão aparecer também mais pra frente no ano de 2023, dentro desse universo, em Dias de um Futuro Esquecido, só que com aparências muito mais assustadoras. Nessa cena a gente vê o Colossus utilizando seu poder pra proteger a vampira e o Wolverine poucas ideias, né, tando nem aí e até mesmo acendendo um charuto digital num fogo digital. Pois é. A Kitty Pryde salva o Homem de Gelo, o Bob, e a Tempestade e o Wolverine estão tentando treinar essa galera para o perigo, para missões. Só que o Wolverine fala assim, beleza, a gente vai trabalhar em equipe. Ele taca o foda-se, chama o Colossus pra atacar ele pra longe. Me lance. Droga, Logan, não faça isso! E isso aqui, cara, é um golpe que realmente existe nos quadrinhos e está sendo adaptado aqui no filme. Muito legal essa referência. O Wolverine pula, arranca a cabeça do sentinela e aparece ali falando, acabou a aula. Treino encerrado. A Tempestade fica pistola com o Wolverine por causa da atitude dele, e o Wolverine fala que ele é apenas um substituto do Ciclope, que a gente acaba vendo que está sofrendo bastante com a morte da Jean Grey, e isso porque ela está atormentando ele psicologicamente, usando sua telecinese, torturando ele com gritos e vozes dentro da cabeça do Ciclope. Scott. E pra vocês terem uma noção de como o roteiro desse filme aqui é bem fraco, cara, a gente sai de um segundo filme dos X-Men, onde a vampira e o Bob se beijam, começam a ter uma relação, começam a falar, pô, esse casal aqui vai dar certo, entendeu? Eles estão conseguindo se beijar, tocar e tudo mais, usar luvas pra encostar um no outro e tal. E aí no terceiro filme, simplesmente joga toda essa relação no lixo, pra um diálogo completamente ridículo, falando que o Bob não tá mais afim dela, que ele só pensa naquilo e está de papinho com a Kitty Pryde. Fico reclamando com você? Você é um homem, Bob, só consegue pensar numa coisa. E o Bob fica lá assim, tipo, quieto, e é isso. Não tem desenvolvimento nenhum essa relação. E aí você consegue perceber, cara, como eles conseguiram estragar a relação desses dois personagens, principalmente a vampira aqui nesse filme, quando a gente consegue ver essa personagem sendo bem adaptada recentemente aí em X-Men 97, com ela e o Gambit. Não posso te tocar, Remy! Seu coração pode bater por mim, mas eu não consigo sentir. Algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher. Ciclope sai da mansão, Wolverine decide mandar a boa do Ciclope e acaba dizendo o seguinte: nem todos superam tão rápido quanto você, Logan.
E aqui a gente vai para os departamentos de assuntos mutantes. E detalhe, na logo do local tem um X também. Aqui a gente vê o fera do Hank McCoy com a sua aparência mutante à flor da pele, podemos dizer assim. Porque no segundo filme a gente consegue ver exatamente o Hank McCoy na tela lá, dando uma entrevista e tudo mais com a aparência humana. Pois é. Pra quem não sabe, todo o roteiro desse filme aqui foi reescrito depois que trocou de diretor e o Bryan Singer saiu da jogada. E aí trocaram completamente a história. Não era pra ter o fera, acabaram colocando o fera aqui. Por isso que fica esse furo gigantesco. Mas pra tentar arrumar esse furo, Primeira Classe decidiu ali mostrar pra nós que o fera ali tentou criar ali uma solução para a sua aparência como fera, tanto que em Dias de um Futuro Esquecido ele consegue se transformar no fera e se destransformar no fera. Então aqui a gente pode entender que a partir do momento em que os mutantes começaram a precisar de muito mais ajuda do fera, assim podemos dizer, em relações públicas com o governo americano, ele decidiu mudar a sua aparência para o fera completamente. É só uma teoria para realmente tentar arrumar esse furo de roteiro gigantesco. Aqui ele está lendo uma revista sobre a possibilidade do DNA revelar segredos da evolução humana, que realmente saiu nessa mesma revista, e essa revista existe na nossa história da humanidade e foi lançada em 2005, ou seja, não criaram ali uma revista fake pro filme, não. Pegaram algo que de fato existe. E a gente tem que levar aqui um detalhe em conta, uma das melhores maquiagens em filmes de super-heróis que já existiram, né? Ainda mais pra época, isso aqui tá muito bem feito. E um outro detalhe, falando de fera, a gente não pode esquecer que em The Marvels aparece o fera em uma cena pós-créditos, e o fera que aparece na cena pós-créditos de The Marvels, que é completamente em CGI, ele é dublado por este mesmo ator. Aqui o Hank é chamado pelo presidente dos Estados Unidos para uma reunião secreta, e ele acaba revelando que eles estavam perseguindo o Magneto e conseguiram prender a Mística. A Mística aqui nesse interrogatório acaba dizendo que ela não se chama mais pelo seu nome humano, de Raven. Raven, eu fiz uma pergunta. Não atendo mais por esse nome. Lembrando lá o Primeira Classe que esse aqui era o nome dela quando ela conheceu o Professor Xavier. Minha família tentou me matar, seu saco de carne ridículo. E eu preciso dizer que essa cena aqui é muito boa, dela zoando com a cara do policial e depois dando uma surra nos caras. Essa Mística aqui é muito foda. O presidente mostra que a Mística queria os documentos e os registros do Sanguessuga, o Leash. Esse aqui é aquele mesmo personagem fofinho que o Magneto na animação de X-Men 97 jurou proteger ele e que ele nunca mais iria sentir medo. Se não for ela, o Magneto. Ele prometeu que o Sanguessuga nunca mais ia sentir medo. Esse aqui é um mutante que tem o poder de simplesmente anular todos os poderes mutantes em sua volta. E eles acabam meio que pegando esse mutante aqui e utilizando ele como: vamos pegar o DNA dele para criar a cura dos mutantes. Aqui temos o Professor Xavier dando aula sobre ética. Basicamente essa frase que ele diz é praticamente com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O indivíduo adquire grande poder. O uso certo ou errado desse poder é o que conta. Nessa aula a gente consegue ver a Kitty Pryde, o garoto que não dorme e controla a TV com os olhos, a menina ruiva que grita alto, o menino que dá risada do desenho do Colossus e também a Jubileu, embora não fale nada. A Kitty Pryde acaba citando uma frase do Einstein e o Professor Xavier diz que ele talvez poderia ser um mutante também. Mas Einstein disse que a ética é um conceito exclusivamente humano, sem qualquer autoridade super-humana por trás dele. Lembrando aqui, X-Men Primeira Classe, que na cama do Professor Xavier quando era criança, tinha um quadro ali do próprio Einstein. Einstein não era um mutante, pelo que sabemos. E aqui a gente pode ficar pensando que talvez algumas personalidades importantes na história da humanidade poderiam ser mutantes também. Aqui na TV aparece Moira McTaggart, exatamente aquela mesma mulher de X-Men Primeira Classe que envelheceu como um vinho, né? Não envelheceu praticamente nada, minha gente. Já o Professor Xavier... coitado. Mas ele não tem consciência alguma. E se nós transferíssemos? Ali nessa TV, cara, mostra um homem vivo com o corpo completamente funcionando, porém a sua atividade cerebral ali também está funcionando, só que ele não tem consciência. O Professor Xavier pergunta para os estudantes se seria ético ou não transferir a mente de uma pessoa que está em um leito de morte, praticamente morrendo, De um pai com câncer em fase terminal para o corpo deste homem. Transferir a consciência dessa pessoa para o corpo deste cara aqui, que está ali.
vivo, porém sem uma consciência? A resposta a gente acaba recebendo neste mesmo filme, cara. Como decidimos o que está dentro do comportamento ético e o que... Até porque, momentos antes de morrer para Jean Grey, ele acaba transferindo a sua mente e a sua consciência para o corpo desse cara, que a gente só vai acabar conseguindo ver na cena pós-créditos, ele acordando dentro desse corpo. Então, pro professor Xavier, é ético sim, mas o professor Xavier não é lá tão ético assim nesse filme, que a gente vai acabar descobrindo mais pra frente. Hello, Moira. Charles. Tempestade e o professor Xavier acabam conversando e nessa conversa o Xavier diz que gostaria que a Tempestade seguisse os seus passos e tomasse conta do Instituto Xavier depois que ele acabasse morrendo. O interessante é que nessa conversa, atrás deles, a gente consegue ver 3 gêmeas iguais andando pelo corredor da escola. Essa aqui podem ser as gêmeas Cuckoo, onde elas são basicamente clones da Emma Frost criadas in vitro, sem o consentimento da Emma Frost. Aqui temos o Fera se encontrando com a Tempestade e o professor Xavier, mostrando que eles já se conheciam antes desse tempo aqui desta cena, já que é a primeira vez que eles acabam interagindo. Já que a gente consegue lembrar, X-Men Primeira Classe, aonde o Fera ali já tinha criado e participado desde o início da mansão do professor Xavier. O Fera diz que o governo americano conseguiu criar a cura para o gene mutante, suprimindo ele assim permanentemente. Uma forma de suprimir o gene mutante X. E vamos para o anúncio na TV em Alcatraz. E essa prisão aqui é bastante famosa, tanto que já apareceu em Loki segunda temporada também. É uma anomalia. Aqui eles anunciam a cura, falando que é uma anomalia genética e a Tempestade acaba ficando puta porque os mutantes não estão doentes, não precisam ser curados. Não há cura para a nossa mutação. Cientificamente falando. Desde quando viramos doença? Fera diz que alguns vão querer se salvar da perseguição que sofrem. Covardia. Querer se salvar da perseguição. Por causa da sua aparência para voltarem a serem aceitos pela sociedade novamente. Nem todos se adaptam facilmente. Não somos todos iguais. Vampira fica empolgada, chega até a sala e fala se realmente conseguiram criar uma cura para a mutação dos mutantes. Isso é verdade? Podem nos curar? Parece que é verdade, Vampira. E a Tempestade fala que eles não estão doentes e não precisa nada de ser curado. Bom, diz isso pra menina, que não consegue tocar em ninguém sem que mate as pessoas. Dá pra entender o ponto de vista dela. E não se aprofundaram nisso. Ou fez a Tempestade, pelo menos, não se importar com os problemas da Vampira. Não podem nos curar, porque não há nada a ser curado. Não há nada de errado. Com nenhum de nós, aliás. Então o Magneto meio que acaba participando de uma reunião de mutantes ali, que acaba sendo divulgada no meio das ruas, e o governo está procurando o Magneto. E eu me pergunto, por que o governo não mandou pelo menos uma pessoa até lá só pra ficar de butuca pra ver se o Magneto aparecesse? Já que os caras estão divulgando essa reunião na rua. Pô, é sacanagem esse roteiro, né? Metal, e eu sei que tem 87 mutantes aqui e nenhum deles está acima da classe 3. Nessa reunião a gente acaba vendo o mutante Pat, que tem o poder de simplesmente se transformar em um cara gordo. Pois é. Magneto aparece nessa reunião falando que ninguém vai falar de extermínio até começar o extermínio, fazendo uma referência assim para o nazismo. Ninguém fala sobre isso. Simplesmente extermina. Aqui Magneto é abordado pelo grupo Ômegas, aonde meio que tem só mutantes poderosos, digamos assim. Essa mulher aqui é a Calisto, que tem o poder de super velocidade e o poder de encontrar qualquer mutante em qualquer lugar. Meio que o poder do Caliban adaptado aqui. O Caliban aparece no filme de Logan. Você sente outros mutantes e seus poderes? Temos a Psylocke e a Arco Voltaico, que tem o poder de criar ondas de choque. E também temos o Quill, esse cara aí que tem espinhos na pele. Detalhe que a Calisto tem o símbolo de ômega no seu peito, uma referência ao nível mais alto do poder mutante nos quadrinhos. Ela pergunta qual que é a marca do Magneto e ele diz que ele já foi marcado uma vez e nunca mais será marcado novamente. Referência ao seu número que ele acabou recebendo lá no campo de concentração dos judeus. Sinto que nenhuma agulha tocará a minha pele novamente. Algo interessante é que ela diz que em todo aquele local ali, somente o Magneto e o Pyro são mutantes da escala, nível 3 acima. E nesse filme aqui, cara, o próprio professor Xavier acaba dizendo que a Jean Grey é escala 5 de poder. Jean Grey é a única mutante classe 5 que eu já encontrei. Então a gente acaba vendo aqui que o filme decidiu colocar o Magneto e o professor Xavier abaixo da Jean Grey, mesmo que nos quadrinhos, tanto Xavier quanto o Magneto são mutantes nível ômega, assim também como a Jean Grey.
Eles mudaram a classificação dos mutantes de ômega, beta, alfa e todas essas coisas assim para classes nível 1, 2, 3 e 4 e 5 para ficar mais fácil para o público leigo entender e ficar um pouco mais simples. E aqui temos o Fera indo até o local onde é criado a vacina e o soro da cura mutante, podemos dizer assim, e encontrando o Jimmy. Basicamente, o lixo, o sanguessuga. E ali a gente consegue ver uma cena bem legal, mostrando os poderes ali do menino, desativando a mutação do Fera parcialmente. E um detalhe, esse menino aqui está jogando Xbox, no filme do X-Men. Coincidência? Eu acho que não. Você tem um dom incrível. Ciclope, sendo atormentado pela Jean Grey / Fênix, ele vai até o local onde ela acabou morrendo, no final do segundo filme. Ele acaba perdendo o controle, soltando os seus poderes, uma rajada de energia, e a Jean Grey acaba criando ali... E a Jean Grey acaba saindo do meio do lago, acaba metendo um beijão e simplesmente mata o Ciclope. Pois é, minha gente, o Ciclope foi simplesmente taxado como a pior adaptação de um personagem na história do cinema. Simplesmente transformaram esse personagem num completo esquecimento total. O roteirista, cara, nem se importa com o Ciclope a ponto de nem deixar a sua morte em cena. Eles cortam a morte do personagem. O Wolverine e a Tempestade vão até o local a pedido do Professor Xavier. Professor, tudo bem? Vão para o Lago Alcali. Ali a Tempestade acaba limpando o local e eles acabam encontrando o óculos do Ciclope e a Jean Grey desacordada. Meu Deus. Ela está viva. Aqui o Xavier acaba dizendo que o poder da Jean Grey era tão gigante e tão poderoso que ele acabou criando barreiras dentro da mente dela, fazendo com que ela criasse uma outra personalidade que acabou ficando aprisionada. E, em consequência, Jean desenvolveu uma dupla personalidade. Tudo para que a Jean Grey não conseguisse chegar no seu potencial completo. E aqui o Wolverine acaba falando uma parada bem legal. Sempre que uma pessoa é aprisionada, ela acaba se tornando uma fera. E quando uma fera é aprisionada e acaba se libertando, cara, ela vai querer vingança. Quando a gente aprisiona uma fera, a fera fica furiosa. E é legal ver o Wolverine dizendo isso, justamente porque ele passou pelo processo da Arma X. Eu não tinha ideia do que o senhor era capaz. E é interessante aqui, cara, que a gente viu o próprio Professor Xavier tomando uma iniciativa não ética, a ponto de suprir quem realmente aquela pessoa é, para o bem dele ou para o bem dos outros. Como ele pode presumir isso aqui sem que nada de ruim tenha acontecido antes? Pois é, o Professor Xavier não é tão bonzinho assim nesse filme, minha gente. Eu tinha que fazer uma escolha terrível. Escolhi o menor dos males. Vemos aqui mutantes querendo se curar e outros não, fazendo protesto na rua. O próprio criador da cura, podemos dizer assim, chama seu filho, o Anjo, aquela criancinha que a gente viu no começo do filme. Ele se recusa, mostra suas asas, pula do prédio e acaba saindo voando. Todos queremos. Não, o que você quer? Mostrando como uma espécie de símbolo para os mutantes ali que estão protestando e poderem ser quem eles realmente são. Corta pro Magneto atacando o comboio da polícia ali aonde a Mística estava. E ele vai destruindo os carros e matando todo mundo esmagado que estava dentro desses carros, sem dó, sem piedade. É uma cena muito foda. Ele liberta a Mística, que fala sobre a cura. A fonte da cura é um mutante. Sem ele, eles não têm nada. E a gente vê o Homem Múltiplo, sem falar Kane Marco, o Fanático. Esse aqui, cara, não é um mutante, ele não tem poderes. Ele, na verdade, recebe os seus poderes porque ele acabou recebendo ali uma joia de Sai-Torak, se tornando o avatar dele assim. Movimento e nada poderá detê-lo. Isso é fascinante. Ele geralmente está sempre relacionado com os X-Men porque ele é irmão do Professor Xavier. Aqui adaptaram o cara pra ser um mutante mesmo. E um detalhe que eles nem sequer mencionam que o Fanático é irmão do Xavier nesse filme aqui, simplesmente ignoraram por um completo. A Mística vai proteger o Magneto de um tiro ali da cura mutante e ela acaba sendo atingida, se tornando humana novamente, e Magneto abandona ela sem dó nem piedade. Você não é mais uma de nós. O Fera fica puto com o que aconteceu na cena anterior, né? Falando que foi algo imperdoável da Mística se tornar uma humana novamente, eles utilizarem a cura nela como uma arma. O que aconteceu naquele comboio foi imperdoável. Aqui temos a cena do Wolverine e da Jean Grey se reencontrando novamente, só que em locais opostos da primeira vez que eles acabam se encontrando no primeiro filme dos X-Men. Estava no seu lugar e você no meu. Aqui, a Jean, quando ela recupera a sua consciência, a primeira coisa que ela faz é pedir pro Wolverine matá-la. Lembra que no segundo filme eu disse que ela conseguia prever o futuro e o que ia acabar acontecendo? Aqui, talvez ela já sabia que era o Wolverine quem iria matá-la e queria que ele matasse ali agora para que ela não matasse outras pessoas. Me
mate antes que eu mate mais alguém. Não diga isso. Pai. Já que é exatamente o que acontece no final desse filme. Wolverine acaba dizendo que o Xavier consegue consertá-la, a Fênix aparece e ela acaba fugindo. Ele pode consertar isso. Só que eu não quero. Em seguida, temos a Callisto detectando os poderes da Jean Grey e Magneto pede pra saber aonde ela está. Classe 5, mais poderoso do que qualquer coisa que eu já senti. Aqui então temos o Logan dizendo que a Jean Grey matou o Ciclope para o Professor Xavier e a Tempestade. Acho que ela matou o Scott. O quê? E os dois cagam e andam pra isso, tipo, o cara é um filho pro Professor Xavier e um irmão pra Tempestade. Os dois nem se importam, corta pra cena e eles vão até a casa de infância da Jean Grey, cara. E eu preciso falar que, na moral, o diretor quando fez essa cena, ele estava dormindo? Porque com certeza ele não estava ali naquele momento. Temos o Professor Xavier, Wolverine e a Tempestade andando em direção à câmera. E ele se surpreende quando vê o Magneto na frente dele. Cara, quando vocês chegaram de carro ali, o Magneto já estava lá. Você estava certo, Charles. Por que você se surpreendeu assim do nada? Cara, essa cena aqui é bizarra, mas pelo menos a rápida dá pra ignorar. Xavier e Magneto voltam a conversar com a Jean na casa dela, só que ela agora está adulta. E o Professor Xavier tenta entrar na mente dela, deixando a Jean Grey ainda mais com raiva, perdendo o controle e começando a destruir a casa por um completo. Não entre na minha mente. O Magneto pediu pro Juggernaut não deixar ninguém entrar na casa. A primeira coisa que o Juggernaut faz é pegar o Wolverine e arremessar para dentro da casa. Ninguém pode entrar. Nessa cena aqui, a Tempestade acaba virando uma Beyblade e entra na casa, empurrando todo mundo. Luta, Beyblade! A Jean Grey faz uma batalha telepática contra o Professor Xavier, enquanto o Magneto e o Wolverine assistem tudo. A Jean Grey acaba matando o Professor Xavier, evaporando o cara, virando pó, lembrando bastante o estalo do Thanos. E essa aqui é a primeira das 3 mortes que o Professor Xavier vai ter nos cinemas. Depois em Doutor Estranho 2 e depois no filme de Logan. O detalhe nessa cena aqui, que prova a minha teoria, que desde o começo o Professor Xavier já sabia que ele poderia morrer e já estava pensando em jogar a sua consciência para o corpo de uma outra pessoa, é que, segundos antes de morrer, ele olha pro Wolverine e dá um sorrisinho, como se ele já estivesse planejado ali jogar a sua consciência para o corpo lá que estava inativo na cena pós-crédito, assim escapando da morte. Olá, Moira. Charles. E detalhe pro efeito especial dessa cena aqui, cara. Tudo acaba entrando e ficando em câmera lenta e depois quando ela mata o Professor Xavier, volta tudo ao normal. Cara, insano. A Tempestade e os X-Men fazem um funeral para o Professor Xavier. Sim, só pro Professor Xavier. Pro Ciclope não, porque eu acho que ninguém se importava com o Ciclope nesse filme aqui, nem mesmo os roteiristas, pelo jeito. O Bob decide fazer o quê? Ele vê que tá todo mundo triste, ele olha pra vampira, vê ela triste, e o que ele faz? Ele vai no quarto da Kitty Pryde, da menina que ele acabou de conhecer. Vai no quarto dela à noite e convida ela para patinar no gelo, para deixar a menina mais feliz. Pode ser sua casa também. Pô, cara, a tua namorada lá, que tá triste, tu não vai lá conversar com ela, não vai consolar ela, não vai ficar do lado dela? Irmão, na moral, pior namorado do universo. E aí, nisso tudo, a vampira assistindo os dois patinando no gelo. Não é à toa que a menina decide fugir dali, né? E a vampira decide tomar o soro pra curar e tirar os seus poderes. E a vampira decide curar a sua mutação, digamos assim, só pra poder voltar a namorar o cara. Que isso não seja por algum rapaz. Sendo que é uma péssima e uma desonra com a personagem. Cara, X-Men 97 adaptou uma relação dela e do Gambit muito melhor do que esse filme aqui. Se quiser ir, então vá. Mas pense bem se é isso que quer. Magneto leva a Jean Grey pro seu acampamento e mostra pra ela que ela é muito poderosa e ela ameaça o Magneto com a cura ali, fingindo que vai vacinar o Magneto, exatamente da mesma forma que ele fez com os policiais no primeiro filme dos X-Men. Basta!
A Callisto acaba dizendo o seguinte, que ela é perigosa porque o poder dela é invencível. O Magneto diz somente nas mãos erradas, ficando uma parada meio que tipo assim, cara, não fez sentido essa conversa? Ele é completamente invencível. Só nas mãos erradas. Isso porque em inglês ela fala que os poderes da Jean Grey são incontroláveis. Aí sim faria sentido essa frase que os dois acabaram trocando. A Tempestade acaba dizendo que ela é quem vai cuidar da mansão dos X-Men exatamente como o Professor Xavier queria. Hank, diga a todos que a escola continua aberta. Então temos a Jean Grey torturando o Wolverine para que ele pudesse encontrá-la, mas isso aqui tudo a pedido do Magneto. O Bob então decide ir até um local onde estão vacinando os mutantes para ver se ele encontra a vampira ali. Só que ele acaba encontrando o Pyro, que acaba atacando o local e explodindo tudo. Magneto avisa todos na TV como um terrorista, dizendo que mais locais de vacinação vão ser atacados. Enquanto a cura existir, estaremos em guerra. E é aí que o presidente acaba permitindo com que eles comecem a armar várias pessoas do exército para ficarem nesse local e então trocarem as suas armas de fusíveis e armas normais para armas de plásticos armadas com cura. Wolverine vai até a floresta e é atacado pelo mutante Spike. E uma galera também vai atacar o Wolverine. E aí eu fico te perguntando, cara, por que essa galera tá atacando o Wolverine? Pô, porque só não deixou o cara entrar. Talvez o filme quisesse dar uma ação nessa cena aqui, mas ficou meio que sem sentido. Porque na cena seguinte o Wolverine tá lá com um capuz no meio da galera e ninguém percebe o cara. A Jean vê o Wolverine, sai, o Wolverine vai atrás dela, porém ele é surpreendido pelo Magneto, que diz que sentiu o cheiro dele a quilômetros de distância e empurra o Wolverine para longe. Conheço o cheiro do seu adamantium a quilômetros. O governo americano manda um esquadrão secreto meio que invadir ali e atacar toda a gangue do Magneto, só que eles foram enganados pelo Homem Múltiplo, que acaba se rendendo. E eles só conseguiram isso por causa que a Mística decidiu se voltar contra o Magneto e entregou todos os planos do Magneto para eles. Magneto quer levar toda a Irmandade para invadir ali a ilha aonde a cura mutante estava. O garoto ali que produzia o soro mutante, podemos dizer assim. Só que aí temos o Fanático perguntando, pô cara, como que a gente vai chegar nessa ilha? Como vamos chegar até lá? Eu não sei nadar. Pois bem, tem várias formas de chegar ali, não é mesmo? De avião, de helicóptero, de barco, de lancha, de navio, pegar um pedaço de metal, botar aquela galerinha ali em cima e ir até a ilha. Mas não, o filme decide fazer o Magneto fazer um baita esforço e arrancar uma ponte que tem 3 quilômetros de distância e virar toda essa ponte ali para aquele local. Mas sabe por que fizeram isso? Mesmo ficando sem sentido algum, cara. Mesmo o Magneto arrancando a ponte, tendo que andar, fazer todo mundo andar 3 quilômetros a pé, só pro cara não botar os pés na água? Pois é porque, cara, no roteiro original estava previsto ali para que vários mutantes, milhares de mutantes, estivessem presos nessa ilha. E o Magneto iria libertá-los. E ele ia libertar justamente através dessa ponte. Pô, milhares de pessoas sendo libertas, pô, faz sentido arrancar a ponte para fazer a galera fugir. Só que gostaram tanto dessa cena que decidiram manter ela no corte final. Só que acabou meio que fazendo sentido nenhum, cara, já que a gente vê ali depois na ponte um take de cima que era só um Magneto e umas 50 pessoas mesmo. Não fez sentido nenhum. E um easter egg legal, cara, é que quando eles estão andando pela ponte, tem 2 crianças ali jogando videogame dentro do carro, na TV, dentro do carro, em 2007. E eles estão jogando PlayStation porque dá pra ver pelo controle. Cara, que carro em 2007 tinha PlayStation para ser jogado dentro do carro, cara? Na moral, queria saber que carro é esse. Aqui o Wolverine avisa os X-Men, basicamente 6 membros dos X-Men, enfrentar uma centena de mutantes do Magneto. E a Tempestade já manda pro Wolverine. Cara, quando chegar a hora é você que vai ter que tomar a decisão. Como se fosse assim, Wolverine, é tu que vai matar a Jean Grey. Tô passando a responsabilidade pra você porque eu não vou fazer isso aqui não, cara. Mas você está pronto para fazer o que for necessário quando chegar a hora? Magneto chega ali na ilha e ele primeiro manda os peão. E você vai pensar, por que ele não simplesmente já chegou mandando todo mundo? Bom, por tática. Se você for parar pra pensar, cara, ele mandou os peão, os mutantes mais fracos, pra ver qual era o poder que ele estaria enfrentando. E aí ele acaba descobrindo que eles estão usando armas com munições de cura mutante. E ele não consegue controlar essas armas, porque elas são de plástico e não de metal.
Fantástico. Eles aprenderam. Nos mutantes que acabam perdendo os poderes nessa invasão aí, temos o Glob, que é um mutante que tem o poder de simplesmente ter a pele transparente. O outro é o mutante Lizard Man. E depois disso, o Magneto manda a Arco Voltaico destruir as armas soltando uma rajada de eletricidade. Ele descreve tudo exatamente o que ela precisa fazer. Use ondas de choque. Mire naquelas armas. Depois, em seguida, a gente vê mais um outro mutante, chamado Ash, que acaba evaporando os outros policiais com o seu hálito. E então, os X-Men chegam. No seu Quinjet, que tem um modo furtivo invisível, a Tempestade chega ali, já eletrecutando a galera, o Wolverine e o Fera chegam pulando e os outros chegam ali. E cara, um erro aqui, né? Os caras são mutantes, o governo não sabia que eles estavam chegando lá. O Wolverine chega mandando a galera calar a boca e recuar e a galera obedece. Meio que é isso aí mesmo, o roteiro é fraco e vamos seguir em frente. Cubram as portas! Quero todo mundo junto! E vamos pra batalha. A Calisto, que tem super velocidade, é derrotada pela Tempestade, botando a mão assim, ó, retinha. Pois é, a pessoa tem super velocidade e não viu chegando. Ela tinha que aprender com Mercúrio. Magneto manda o Fanático ir atrás da criança e matá-la. Kitty Pryde vai atrás pra impedir e acaba prendendo o cara no chão. Arco Voltaico e o cara dos espinhos vão atrás dos criadores da vacina e do soro mutante, da cura mutante, e acabam querendo matar os caras ali mesmo. Ele mata a mulher. Mas por que ele não mata o cara ali também nessa mesma cena? Porque vai ver que por lá conveniência, o cara quando for ser jogado do prédio, o filho dele aparece do nada voando pra salvar o seu pai? Pois é. Simplesmente do nada. É só por isso mesmo. O interessante é que temos uma cena deletada desse filme aqui, onde o Juggernaut acaba aparecendo nessa cena e falando Here's Juggy, uma referência a Here's Johnny. Pois é, ainda bem que deletaram. Ia ficar muito paia. Here's Juggy. Here's Johnny! Juggernaut é derrotado batendo a cabeça na parede. Tempestade mata a Calisto com raio. O Pyro joga carros pegando fogo. E o Wolverine pede pro Colossus arremessar, igual no começo do filme, só que em direção ao Magneto. Só que tudo isso aqui era uma distração pro Fera chegar por trás e colocar a cura mutante dentro do Magneto, fazendo ele perder os seus poderes. E a Jean Grey ali atrás, vendo tudo isso acontecer e não fazendo nada. Só que aí ela decide entrar em ação, desperta e começa a reduzir geral em pó. Geral vira pó, geral vira pó, exceto os personagens principais. E principalmente o Wolverine, que acaba sendo evaporado, só que não é por causa do seu poder. Ele chega até a Jean Grey e acaba matando ela. Exatamente como ela queria no começo do filme. E é só agora então, depois dessa batalha, que acabam fazendo um túmulo, tanto para o Ciclope quanto para Jean Grey. E a vampira aqui diz que ela tomou a cura para conseguir tocar no seu namorado cornudo que estava lá que meio que quase querendo chifrar ela. Só que a gente tem um legal aqui, cara. Eles vão ali começar a relação e o que a gente percebe? Que os poderes da vacina mutante, da cura mutante, não são permanentes, porque no final do filme a gente viu o Magneto recuperando seus poderes, ou seja, deu tudo errado, os mutantes vão voltar com os seus poderes. O Fera acaba se tornando o embaixador dos mutantes nos Estados Unidos. E então o filme acaba terminando, com o Magneto recuperando seus poderes, com o Professor Xavier acordando num corpo que estava lá adormecido. E assim acaba o filme de X-Men 3, com um roteiro bem polêmico e bem mais ou menos, porém com cenas de ação muito legais. Quero saber o que você achou desse filme, fala aí embaixo nos comentários. Segue aqui o canal, porque semana que vem vai ter mais um filme dos X-Men aqui pra gente estar relembrando e pegando todos os detalhes, referências e easter eggs. Até o próximo vídeo e... tchic-tchica!